E hoje nós vamos ver um unboxing e primeiras impressões de um smartphone que tem muita, mas muita bateria. Estou falando do Galaxy M51, o aparelho com 7.000 mAh da Samsung, que está sendo comercializado no Brasil agora no ano de 2020. E ele é praticamente o smartphone que mais tem capacidade de bateria sendo comercializado por aqui. Nós temos aparelhos com 5 a 6.000 mAh, mas com 7.000 mAh como o M51, ele é o único sendo comercializado aqui de forma oficial. E não é somente bateria que ele tem dentro dele em relação à qualidade, tá? Tem muita coisa bacana, processador, memória, tela, e nós vamos ver tudo isso logo depois que você deixar o seu like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos que saem aqui sobre smartphones e tecnologia, beleza? Se quiser comprar seu M51, vou deixar os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, roda a vinheta. Vamos lá então para a gente conferir como que tá o Galaxy M51, tá? Caixinha bem básico que já traz na linha M anterior, né, do M31 e o M21S que eu já trouxe aqui para o canal, tá? Caixinha bem bonitinha, algumas inscrições embaixo e vamos tirar o lacre, né, para a gente conferir o que tem dentro, que é o mais interessante, né? Vamos lá? Primeiramente, a caixa ela é bem molenga, tá? Não é aquela caixa dura. Temos aqui um manual aqui escondidinho aqui na parte de cima, né? Ejetor. Dentro da caixinha provavelmente só o manual, não temos capinha inclusa. É isso mesmo, somente o guia rápido, nada mais do que isso. A Samsung ela não coloca capa nesses aparelhos, eu não sei o porquê. Talvez seja para cortar custos, mas eu acho um ponto bem negativo, porque é um aparelho caro, mesmo sendo um produto custo-benefício. Temos aqui o aparelho, que olha, não tá tão pesado quanto eu achei que estaria. Eu vou falar mais um pouquinho já já. Temos o carregador dele aqui, um carregadorzinho com entrada tipo C já. E o carregador aqui, ele é de... Ó, aqui tá falando que ele é de 33 watts, tá? Então, não sei se vai focar aí para vocês. Acredito que seja de 33 watts. Caso esteja errado, na verdade é de 25, tá? Não é 33, é 25. Porque eu olhei ali, tá muito pequenininha escrita, mas é 25 watts, tá? Tem que fazer conta para achar a capacidade, não vem escrito direto. Temos cabo, micro USB tipo C e foninho de chuveirinho. Não é chuveirinho, mas é um fone básico da Samsung com entrada P2. Então a gente tem entrada P2 nele, não foi retirada. Então, caixinha, basicamente isso. Caso você compre o seu, compre uma capinha para proteger ele e película, tá? Porque aparelhos são caros, ainda mais com tela AMOLED, tá, galera? Então, não deixa para depois, tá? Saiu, compra uma capinha para utilizar. Primeiramente, nós temos o aparelho aqui, algumas informações básicas aqui. Vamos tirar esse plástico aqui, que eu quero ver o aparelho. O aparelho é o que me interessa. Se brincar, se você não for um usuário muito exigente, você tem 3 dias de bateria aqui tranquilamente com 7.000 mAh, tá? Então, ó, ele não é tão fino quanto eu imaginei, tá? Ele não é tão fino, mas ainda assim não é muito grosso, tá? Se você colocar a capinha, provavelmente ele vai ficar um pouco grossinho. Aqui na parte de trás, lembra muito aparelhos da linha M da Samsung anterior, só que nós temos um módulo de câmera um pouco menor, né? Se você chegar pertinho aí, ó, você consegue ver que o módulo é um pouco menor do que a gente está acostumado com as outras linhas da Samsung. A câmera ela até mais perto do final aqui do módulo, ó. Se você der uma olhadinha, ela tá bem beirando o final aqui, tá? A traseira é em plástico, tá? Não é vidro, mas aparentemente é... Olha, confunde, viu? Mas é plástico, confunde, mas é plástico. E provavelmente isso daqui vai virar moda, tá? Plástico na traseira, porque é muito parecido com vidro e não tem chance de quebrar igual acontece com vidro, né? Então, parte de baixo aqui, saída de alto-falante, microfone, entrada para carregamento USB-C e a entrada para P2. Desse lado aqui, sensor digitais com o botão Home, vamos deixar ele ligando aqui. Temos os botões de volume, que é um botão diferente do que eu estou acostumado a ver em aparelhos. Ele é um botãozinho um pouco mais fino que o costumeiro. Não é um botão um pouco mais grosso, ele é mais fininho, é diferente. Não sei explicar, mas é diferente. E desse lado aqui nós temos a gavetinha de SIM e temos um microfone aqui em cima. Vamos abrir essa gavetinha aqui para a gente ver o que tem dentro. Ó, já peguei aqui o chip, ó, o ejetor. Vamos lá. E eu acredito que seja híbrido, eu não cheguei a ver, mas olha, surpresa, hein? Temos uma gaveta tripla aqui
no Galaxy M51. Então, ponto positivo aqui para ele, para quem precisa usar 2 chips e ainda um cartão de memória. Lembrando que esse aparelho tem 128 GB de armazenamento já interno, então é bastante espaço para você que quer um aparelho com bastante armazenamento. Não tem versões de 64, 32, não. É 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vamos fazer a configuração dele aqui. Eu só vou confirmar se ele tem Wi-Fi 5 GHz e vou cortar aqui para vocês. E ele sim, tem Wi-Fi 5 GHz. Eu vou fazer um corte aqui. Vou fazer alguns testes e já volto para falar o que eu achei do Galaxy M51. Vamos lá então, pessoal. Eu já testei ele aqui, já está configuradinho, funcionando bonitinho. E olha, tem muitos pontos positivos de primeiras impressões, tá? Primeiramente, vamos falar da tela, uma tela Full HD com tecnologia AMOLED. Pouquíssimas bordas, né? A Samsung manda muito bem em relação à tela, porque ela é praticamente dona delas, então ela consegue um preço muito bacana. E o punch aqui da câmera é bem pequenininho. Então deixa eu abrir uma tela branca aqui para vocês verem, ó. Ele é bem pequenininho o punch da tela, então da tela não, né, da câmera. Então aqui você tem uma tela bem bacana que tem um brilho muito forte, tá? Se eu aumentar o brilho aqui no máximo, ó, estoura facilmente aí a câmera para vocês, tá? Em relação às configurações, ele tem um processador Snapdragon 730G, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com a sua bateria de 7.000 mAh. Em relação a câmeras aqui na parte de trás, a câmera principal é de 64 megapixels, com abertura 1.8, tem uma câmera ultra-wide de 12, uma macro de 5 megapixels e uma de profundidade também de 5 megapixels. Então, em relação a câmeras, essas são as configurações. Vou falar um pouquinho também em relação à qualidade dela, porque eu já tirei algumas fotos, gravei uns vídeos para ver e olha, tá bem legal. Em relação aqui à lateral, eu senti que ele parece mais plástico, esse frame cinza aqui, do que os outros smartphones que a Samsung traz nessa faixa de preço, tá? Ele não tem um acabamento tão brilhoso que lembre o metal e dá pra ver, ó, se você olhar nas bordas aqui, ele é um pouco mais de, digamos, ele tem mais um aspecto de plástico e você vê facilmente que é plástico, tá? E em relação à traseira, peso, tudo bem bacana, tá? Eu achei que seria mais pesado, o tamanho dele tá muito bom e o peso dele, que eu vi na internet, é de 213 gramas. Se a gente colocar uma capinha, ele vai para 240 gramas, mais ou menos, 250. Para 7.000 mAh de bateria, com certeza eu utilizaria o aparelho como smartphone pessoal tranquilamente. Aí então, para você que está precisando de um aparelho com muita bateria, aqui vai fundo, viu? Em relação ao sistema, a linha M, que é o do M51, M31, ele traz o sistema operacional da Samsung, não é a One UI, tá? É o sistema One UI Core, tá? Eu dei uma pesquisadinha ali, porque eu já vi no M31, no M21S, faltando algumas coisas que a Samsung traz no sistema. Não que seja um ponto negativo, mas para economizar, para eles conseguirem abaixar bastante o preço e deixar competitivo como acontece, eles não trazem alguns aplicativos, como o Samsung Pay, eles trazem o Samsung Pay Mini aqui, eu acho, se eu não me engano, eu vi ele para baixar, ele traz o Samsung Pay Mini, não traz o Samsung Pass, que é aquele para salvar senhas, não traz também o modo privado e a pasta segura. Isso muitas pessoas reclamaram por conta disso, mas é um ponto a se questionar na hora de comprar o seu Samsung. Se você já está acostumado com esses aplicativos, eu acho um ponto negativo você trocar. Mas se você nunca utilizou, não vai fazer falta, tá? São aplicativos que você tem que ter costume e hábitos de utilizar. Mas o sistema roda bem redondo, em restante funcionalidades que tem no sistema, opções, são as mesmas que traz na One UI. Se você quiser um vídeo mais específico sobre o One UI Core e o One UI, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Em relação a desempenho, eu testei alguns jogos aqui e junto da bateria, eu peguei ele com 47%, joguei uma partidinha de Call of Duty, testei o PUBG e instalei todos os aplicativos e desceu somente 6%. E eu já tô aqui 1 hora mais ou menos depois que eu gravei o comecinho do vídeo. Então aí, olha, bastante bateria. E tá bem otimizada, isso que é o importante, porque não adianta ter 10.000 mAh de bateria e o sistema consumir tudo sem uma ótima otimização. Em relação ao desempenho, ele roda tranquilamente Call of Duty, PUBG. O PUBG ele consegue rodar até no HD alta, eu não sei se vai estar aberto aqui não, eu já fechei. E o Call of Duty também, ele consegue rodar até alto e max, tá? Vai ter um teste de jogos aqui do canal sobre ele, se você quiser ver, não se esquece de ativar o sininho de notificação e também seguir lá no Instagram, porque sai primeiro lá, beleza? Então em relação a câmeras, vamos lá. Eu tirei algumas fotos com ele, algumas não, várias, ó. Tirei várias fotos. Vou deixar todas essas fotos em alta qualidade na descrição,
porque não vai dar para me mostrar todas, senão o vídeo vai ficar gigantesco e ainda tem um videozinho para eu te mostrar. Então vamos lá. Em relação à câmera traseira principal, vou colocar aí na tela para vocês. A qualidade está muito bacana, são 64 megapixels, né? Então a gente não espera menos do que isso. E em baixa luz também está bem bacana. Aqui nós temos uma foto frontal, da câmera frontal. E o que eu mais me impressionei com a câmera frontal foi o HDR, tá? Na hora do preview da câmera, na hora que eu estava vendo essas fotos da câmera frontal, a tela do monitor ela estava estourada. Mas quando eu fotografei, a câmera ela praticamente fez o HDR bonitinho e arrumou essa parte aí do monitor. E o mais impressionante foi essa daqui, ó. Essas luzes no teto, quando estava utilizando o preview da câmera para tirar foto, estava toda estourada. Depois que eu tirei a foto, corrigiu milagrosamente. Então o HDR aqui está funcionando muito bem. Na câmera frontal temos uma ótima qualidade nessa câmera. A câmera frontal dele, eu até esqueci de falar, nós temos aqui 32 megapixels na câmera frontal. É uma câmera bem boa para quem quer tirar fotos selfie, né? Fotos, ó, tirar selfie. E aqui nós temos a câmera traseira, eu tirei uma também do peixinho. Não ficou tão nítido quanto eu esperava. Aqui nós temos uma com pouca luz, praticamente nada de luz. Tem somente um LED aqui que eu deixei ligado atrás. Aqui nós temos a Ultra Wide, para vocês terem uma noção, na mesma ambientação da outra foto. Para vocês terem uma noção, parece que a tela ficou um pouco mais claro, né? Porque ela é mais aberta, então ela consegue entrar mais luz. Aqui nós temos o gabinete, tirei uma foto para vocês verem a definição dela. Mais uma do meu rosto, mais uma. Vou deixar todas essas fotos aí na descrição. Essa foto aqui do teclado, eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. Na hora que eu estava tirando a foto do teclado, o monitor estava todo estourado. Na hora que eu fotografei, corrigiu milagrosamente. Então aí, bem bacana, gostei desse ponto. O HDR está funcionando muito bem, tanto na câmera frontal e na câmera traseira, tá? Tá passando outras fotos aí para vocês terem uma noção. Não dá para mim comentar todas, mas tá bem legal a qualidade das fotos, tá? Eu gostei bastante. Em relação à câmera macro, tá aí uma fotinha dela, da Torre Eiffel. Tirei uma fotinha para vocês terem uma noção. Em baixa luz, aparece bastante granulado, tá? Aí do Goku, aparece bastante granulado. Já em bastante luz, como eu tirei aqui da câmera, ficou bem legal, tem bastante qualidade. E agora eu vou deixar aí rodando os dois vídeos para vocês verem a qualidade, como ficou em 4K a 30 frames por segundo, que é o máximo que ele consegue rodar aí, rodar não, né? Gravar na câmera traseira e na câmera frontal. E essa daqui é a gravação diretamente da câmera principal traseira do M51 com baixa luz, tá todas as luzes desligadas. Vou ligar a luz que eu utilizo aqui para gravar somente o meu rosto. Ainda assim tem uma qualidade legal. Alexa, ligar estúdio. Não ouviu. Alexa, ligar estúdio. Tudo bem. E essa daqui é em boa luz, tá? A qualidade está bem legal. Ele só grava 30 frames, não grava a 4K a 60 e nem 1080 a 60. Grava apenas a 4K a 30 frames e 1080p a 30 frames. Ainda assim, a qualidade está bem bonita. Vou dar um zoom aqui para a gente ver se perde muito. Ó, tá bem legal a qualidade. Bem, a gente perde um pouco de qualidade, né? Mas, ainda assim, fica legal. Dá pra gente ter uma boa nitidez. Essa é uma gravação com a câmera frontal do M51. Ele tá gravando a 4K a 30 frames por segundo. Todas as gravações que eu fiz aqui diretamente com a câmera, o som sai direto do microfone dele. Então é a qualidade real do microfone, tá? O ar-condicionado tá batendo diretamente aqui na minha mão. Então talvez tenha algum ruído, ou não, se ele estiver cancelando legal o ruído. Então a qualidade na tela tá legal. Eu só tô sentindo a minha pele um pouco suavizada demais. Eu não tô conseguindo ver os poros. Talvez na tela do computador isso mude, mas a qualidade tá bem bacana. E tá com todas as luzes desligadas. Alexa, ligar estúdio. Tudo bem. Ó, e essa daqui é com as luzes ligadas, né? Ó, as luzes estão ali. O HDR ainda se comporta bem, mesmo com as luzes. Ó, meu rosto ainda aparece com as luzes ali. Bem que não dá pra ver a luz, né? Mas o meu rosto ainda tá em foco. Bem bacana a qualidade. Então, como vocês viram aí no vídeo, grava tanto 4K na câmera frontal e na câmera traseira, mas é somente a 30 frames por segundo. Poderia gravar a 60, pelo menos a 1080p, porque ele só grava a 1080p a 30, ele não tem a opção, ó. Deixa eu entrar aqui. Tem que entrar em vídeo primeiro, né? Vamos entrar aqui em configurações. Se a gente der uma olhadinha, tamanho do vídeo traseiro, resolução, nós temos apenas as resoluções padrões, não temos 60 frames. Deixa eu abaixar um pouco o brilho. A gente não tem 60 frames aqui. E olha,
a Samsung poderia arrumar isso daí, porque o M31 ele consegue gravar, né, a 30 frames, e na câmera frontal também não, infelizmente. Então, um ponto aí para Samsung dar uma melhoradinha nele, mas em relação à qualidade, pelo que eu vi aqui na hora de gravar, tá muito boa. E eu quero saber de você também, se você também concorda com essa qualidade, beleza? De primeiro momento, o aparelho me impressionou bastante, principalmente pela engenharia que a Samsung fez aqui do aparelho não ficar tão grosso a mais do que os outros concorrentes, tá? Então, um aparelho muito bacana, gostei dele. E o único ponto negativo de momento foi o preço do seu lançamento, tá? Foi lançado por R$ 2.600, mas a gente já encontra ele na faixa de R$ 2.200. Vou deixar os links na descrição para você estar comprando, caso você queira, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E eu quero saber de você, quais outros vídeos você quer sobre o M51, beleza? Deixa nos comentários aqui que eu leio todos eles, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.